Existe um instante silencioso, quase secreto, em que você sente que algo dentro de você está tentando falar. Não é uma voz, não é um pensamento. É mais como uma vibração sutil, uma frequência que toca algo profundo demais para ser descrito com palavras simples. E, de repente, você se pergunta se essa sensação tem algum significado, se existe, de fato, uma ligação real entre o que você sente e a forma como a realidade se desenrola ao seu redor. Não no sentido fantasioso de acreditar que pensamentos isolados criam objetos, mas no sentido mais amplo e misterioso de perceber que talvez a consciência, com sua vibração única, tenha algum tipo de participação ativa no fluxo das possibilidades do universo. Durante muito tempo, acreditamos que o universo fosse separado de nós, que éramos apenas observadores, pequenos seres tentando entender um cosmos indiferente. Mas conforme avançamos na ciência e aprofundamos nossa compreensão da espiritualidade, percebemos que essa separação talvez nunca tenha existido de verdade. A física quântica revela um universo feito de probabilidades, de vibrações, de campos invisíveis que os olhos não captam, mas que sustentam tudo o que existe. A espiritualidade fala de energia, de frequência, de expansão da consciência. E, de certa forma, quando olhamos com atenção, percebemos que as duas linguagens estão apontando para um mesmo mistério: o fato de que a realidade é mais maleável, mais viva e mais sensível do que imaginávamos. Essa percepção traz algo inquietante. Não apenas porque desafia as explicações tradicionais, mas porque sugere que talvez tenhamos mais influência sobre a realidade do que acreditamos. Não que sejamos criadores absolutos, essa seria uma arrogância ingênua. Mas talvez sejamos co-criadores, seres cuja consciência interage com um universo que nunca está completamente decidido, nunca totalmente fixo, sempre em estado de possibilidade. Para compreender isso melhor, precisamos começar por onde a própria ciência foi obrigada a abandonar suas certezas. No mundo quântico, partículas não se comportam como pequenas bolinhas de matéria. Elas se comportam como ondas de probabilidade, como vibrações espalhadas no espaço, até serem observadas, até alguém olhar, até alguém medir. Nesse instante, as ondas colapsam e escolhem um estado. A realidade se manifesta, e isso levanta uma pergunta tão antiga quanto a filosofia, mas agora sustentada pela ciência moderna. Qual é exatamente o papel da consciência nesse processo? A espiritualidade sempre disse que a consciência tem poder. A ciência, aos poucos, se aproxima dessa mesma fronteira. E no encontro entre essas duas perspectivas, surge algo fascinante. A ideia de que nossa vibração interna, nosso estado emocional, mental, energético, influencia a maneira como navegamos entre as possibilidades da vida. Não controlamos tudo, mas participamos de tudo. Imagine que a realidade seja como uma vasta floresta coberta por névoa. À distância, tudo é vago. Nada está bem definido. Mas conforme você caminha pela floresta, a névoa ao seu redor começa a se dissipar. Árvores surgem, caminhos aparecem, clareiras se revelam. Você não está inventando a floresta, ela sempre esteve lá. Mas a parte que você vê é aquela iluminada pela sua presença, pela sua direção, pela sua vibração. A cocriação funciona assim. Não criamos a floresta, mas revelamos o caminho. Não criamos o universo, mas influenciamos a trilha que percorremos nele. E para compreender como isso acontece, precisamos entender algo fundamental sobre a consciência humana. Ela vibra. Nossas emoções têm frequência, nossos pensamentos têm padrões. Nosso estado interno altera nossa percepção, e nossa percepção altera nossas escolhas. E nossas escolhas alteram nosso futuro. Assim, a vibração interna que carregamos não é apenas um estado emocional. É uma bússola, uma direção,
uma assinatura energética que influencia o tipo de possibilidade que se torna acessível para nós. A neurociência moderna nos mostra que o cérebro não registra a realidade de forma objetiva. Ele registra através de filtros, crenças, memórias, traumas, intenções, expectativas. Cada filtro altera o que vemos. E quando o que vemos muda, muda também a forma como agimos. E quando a forma como agimos muda, mudam os caminhos disponíveis à nossa frente. Isso significa, na prática, que a realidade externa e a realidade interna estão profundamente interligadas. Quando combinamos isso com o caráter probabilístico do universo quântico, percebemos algo profundamente transformador. A realidade não é um bloco de pedra, é um campo de possibilidades. E dentro desse campo, a consciência funciona como um foco de luz, iluminando e ativando certas possibilidades enquanto deixa outras na sombra. Assim como um rádio não cria estações, mas escolhe qual frequência sintonizar, a consciência não cria todas as experiências possíveis, mas escolhe, consciente ou inconscientemente, quais frequências acessar. O universo responde à vibração que emitimos. Não no sentido de entregar objetos materiais, mas no sentido de reorganizar caminhos, encontros, eventos e percepções de acordo com o estado interno que sustentamos. É como navegar por um mar infinito. O vento não obedece nossos desejos, mas nossa vela responde à nossa mão. E quando ajustamos nossa vela, quando ajustamos nossa vibração interna, a direção da embarcação muda. E com isso, mudam também os horizontes que se tornam acessíveis. A espiritualidade chama isso de expansão da consciência. A física quântica chama de colapso de probabilidades. A neurociência chama de modulação perceptiva. 3 nomes para um mesmo processo. O universo responde ao observador. Essa ideia não significa que controlamos tudo. Não significa que podemos evitar eventos difíceis, mas significa algo igualmente poderoso. Podemos escolher como responder a eles. Podemos escolher como vibrar diante deles. Podemos escolher caminhos que ampliam a consciência ao invés de aprisionar. E essa escolha muda completamente o rumo da vida. E se você observar com sinceridade sua própria história, verá isso claramente. Quando sua vibração interna estava baixa, quando havia medo, insegurança, desânimo, você enxergava menos caminhos. A realidade parecia menor. Os problemas pareciam maiores, as soluções mais distantes, mas quando sua vibração estava elevada, quando havia clareza, presença, gratidão, expansão, o mundo parecia mais aberto, as oportunidades surgiam, a intuição guiava, a vida fluía. Nada disso é coincidência, isso é cocriação. O mundo externo e o interno estão interligados como 2 faces da mesma moeda. Quando uma muda, a outra muda. A consciência não é apenas um produto do universo. Ela é um componente ativo dele, uma vibração dentro de um campo maior de vibrações. E aqui chegamos a uma das partes mais importantes desse entendimento. A consciência é expansiva por natureza. Ela não quer permanecer pequena. Ela não quer permanecer limitada. Ela quer crescer, quer aprender, quer iluminar. E quando você honra esse movimento, quando você escolhe expandir ao invés de contrair, quando escolhe presença ao invés de medo, quando escolhe vibração elevada ao invés de repetição automática, algo extraordinário acontece. Novas possibilidades começam a surgir. Possibilidades que antes estavam invisíveis. Possibilidades que pareciam inatingíveis quando a consciência estava contraída.
Possibilidades que só se revelam quando você se torna capaz de percebê-las, como se partes inteiras da realidade estivessem escondidas atrás de portas que só se abrem quando você alcança determinados estados internos. E isso é algo que tanto a ciência quanto a espiritualidade reconhecem, cada uma em sua linguagem. A física quântica fala de níveis energéticos, de estados vibracionais de partículas que só podem existir quando certas condições são atingidas. A espiritualidade fala de vibração, de frequência, de expansão da consciência como chaves para novos caminhos. No fim, as duas descrevem a mesma coisa. Existem versões de você e versões da realidade que só podem se manifestar quando você expande sua vibração. E isso é profundamente libertador, porque mostra que mudança não é questão de sorte ou acaso, é questão de vibração. A vida não muda porque algo externo decide mudar. A vida muda porque você muda. E quando você muda, a realidade responde. Essa é a essência da cocriação. Não é controlar o universo. É se alinhar com versões de si mesmo que permitem acessar caminhos que antes estavam fora do alcance. E aqui existe um detalhe muito importante, talvez o mais negligenciado quando falamos de consciência e realidade. A cocriação nunca acontece apenas no nível racional. Ela acontece nas profundezas. Acontece nas emoções silenciosas. Acontece na energia sutil que você carrega quando ninguém está vendo. Acontece nos instantes em que você escolhe entre permanecer preso ao passado ou permitir que algo novo entre. A vibração que você sustenta em silêncio fala mais alto no universo do que qualquer palavra pronunciada. Isso porque a vibração é a linguagem fundamental da existência. A matéria vibra, a energia vibra e a consciência vibra. E quando essas vibrações se encontram, formam o que chamamos de experiência. Esse entendimento também transforma a maneira como enxergamos dificuldades. Não como punições, mas como pontos de escolha, como curvas na estrada vibracional. Como convites para mudar de frequência, mudar de percepção, mudar de rumo. A vida sempre apresentará desafios, mas a forma como atravessamos cada um depende profundamente de nossa vibração interna. Medo gera contração. Contração reduz possibilidades. Gratidão gera expansão. Expansão revela caminhos. Consciência elevada transforma crises em portais e dúvidas em direções. E quanto mais estudamos o funcionamento da consciência, mais percebemos que ela é exatamente isso. Um portal. Um ponto de convergência entre o mundo interior e o mundo exterior. Entre energia e matéria. Entre vibração e forma. A mente humana não é apenas um produto da realidade. Ela é também uma moldura que define como a realidade pode se apresentar. E isso fica claro quando percebemos que a maior parte do que chamamos de real é, na verdade, interpretação. A luz que chega aos olhos é filtrada pela mente. Os sons que chegam aos ouvidos são reorganizados pelo cérebro. As experiências que vivemos são filtradas pelas crenças que carregamos. Ou seja, a realidade que percebemos é moldada pela consciência que percebe. A física quântica, por outro lado, mostra que a realidade fundamental não é sólida, mas vibracional. Não é estática, mas probabilística. E quando esses dois mundos se encontram, o mundo interno e o mundo fundamental, surge a compreensão de que somos co-criadores, não porque criamos a realidade, mas porque influenciamos a forma como ela se organiza ao nosso redor. A vida é um diálogo vibracional. E cada emoção, cada pensamento, cada estado de presença participa desse diálogo. O universo não é surdo à consciência. Ele responde, às vezes de forma sutil, às vezes de forma profunda, mas sempre responde. Esse é um dos mistérios mais belos da existência. Perceber que não estamos isolados em um cosmos indiferente,
mas conectados a um campo vivo que sente, reage e se reorganiza conforme navegamos por ele. Não é sobre controle, mas sobre participação. E quando essa participação se torna consciente, quando você percebe que pode escolher sua vibração, escolher seu foco, escolher sua expansão, a vida deixa de ser uma sequência aleatória de eventos e se torna uma jornada significativa. Um caminho que faz sentido não porque tudo está sob seu controle, mas porque tudo está conectado à forma como você escolhe existir. E essa escolha, silenciosa, íntima, vibracional, é o que define seu destino mais do que qualquer circunstância externa. O futuro não está escrito, ele está disponível. E a vibração que você sustenta agora é o que define quais versões desse futuro podem se aproximar. O passado é a vibração que você já expressou. O presente é a vibração que você está expressando. E o futuro é a vibração que você ainda pode escolher. É por isso que a expansão da consciência é tão transformadora. Porque quanto maior sua vibração, maior sua capacidade de acessar realidades mais amplas, mais alinhadas, mais coerentes com a sua essência. No fundo, cocriação é isso, uma sintonia fina entre o que você é por dentro e o que vive por fora. Uma dança entre consciência e cosmos, entre vibração e possibilidade, entre presença e destino. O universo é vasto demais para ser controlado, mas sensível o suficiente para ser influenciado. E essa sensibilidade não é fraqueza, é beleza. É a prova de que existe uma inteligência profunda, permeando tudo, conectando tudo, sustentando tudo em um equilíbrio tão preciso que permite liberdade dentro da estrutura, escolha dentro da ordem, criatividade dentro da lógica. A realidade é vibrante, a consciência é expansiva e você é o ponto onde as duas se encontram. Se esse texto ressoou com você, compartilhe sua experiência nos comentários. Você sente que já cocriou algo em sua vida? Você percebe como sua vibração interna influenciou seus caminhos? Quero muito conhecer sua visão. E se quiser continuar viajando comigo pelas fronteiras entre ciência, consciência e espiritualidade, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho. Aqui, todas as semanas, exploramos juntos os mistérios do universo vibracional e talvez juntos possamos iluminar ainda mais esse vasto e misterioso oceano de possibilidades que chamamos de existência.